Queridos, a palavra aleluia, no original hebraico, quando você fala ela com propriedade de uma das coisas que ela significa, que é igual a palavra shalom. A palavra shalom ela pode ser um bom dia, boa noite, uma boa saúde, uma paz. A paz que excede todo entendimento depende do contexto que ela é falada. Aleluia, como se você estivesse exorcizando todos os demônios que estivessem te atacando naquele momento. É como se você estivesse declarando a cura sobre toda enfermidade sobre o teu corpo, declarando liberdade sobre toda a mente que está sendo tentado levar ao cativo a verdade que não é de Deus. Então, aleluia, quando você fala com propriedade, você está declarando algo poderoso no ambiente, na sua vida, na sua casa, em todo o teu ser. Amém? Aleluia? Amém. Nossos avisos, durante a semana teremos a nossa célula aqui da Beira Rio, dos jovens na quinta, a nossa na terça, Pontalzinho, terça-feira, e Santo Antônio está na segunda-feira, amém? Então, você que quer fazer parte da nossa célula, somos uma igreja hoje que nos movimentamos em células, fale conosco, será um prazer recebê-lo. Na quarta-feira teremos reunião de oração, isso aqui na igreja, e sábado teremos a nossa gincana das células. Então você que participa das células, venha, aquela pessoa que está frequentando a célula, mas não está vindo à igreja, convide para estar conosco, vai ser um tempo de comunhão, um tempo de confraternização, de brincar e de celebrar a vida que o Senhor tem nos dado. Sábado, domingo, às 18 horas, é o nosso culto. Amém? Glória a Deus. Em novembro agora, nós teremos em Brasília, Vozes dos Apóstolos do Brasil. É um chamado apostólico para a igreja brasileira e será uma semana de imersão, haja fôlego, de 8 da manhã às 10 da noite, todos os dias, durante 6 dias. É para líderes, não é para todo mundo. E eu e a apóstola estamos querendo ir. Só temos um grande problema dessa vez. Sempre que nós vamos por conta própria. Só que dessa vez, por causa da nossa obra, nós estamos sem condições de ir. E nós temos convicção que Deus nos chamou para estar naquele lugar. Para nós vai ser um grande desafio, porque eu tenho que deixar de trabalhar uma semana, ela vai deixar de trabalhar uma semana, numa época que eu estou em construção e sem dinheiro. Vai ser uma bênção. Glória a Deus por isso. Mas, se for a vontade do Senhor, eu convido a você, depois, a conversar particularmente conosco, para que a gente possa movimentar. Perdão, em outubro. Obrigado por me lembrar. Outubro, eu e as datas, somos um problema. 3 de outubro. Amém? Então, esteja orando aí para que Deus possa mover o sobrenatural nas nossas vidas. Vamos à palavra do Senhor, queridos? Amém? Olá, Célio. Bom te ver aqui de novo. Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha o teu reino nessa noite sobre este lugar. E seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua telema nessa noite. Seja feita a tua vontade, aqui, Senhor, na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes, Senhor, cair em tentação. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Amém, queridos? Amém. Quero te convidar a abrir sua Bíblia no texto que provavelmente está aqui na frente. Isso. João 4. Nós vamos ler nessa noite do versículo 31 ao versículo 42. Amém? Evangelho de João, capítulo 4,
do versículo 31 ao 42. A ceifa e os ceifeiros. Amém? Cadê Rafa? Ô Rafa, se você estiver na mesa, bota a média aí para mim, meu filho, pelo amor de Deus. Todos acharam? Então vamos ler a palavra do Senhor. E entrando, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Mestre, come. Ele, porém, lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? E Jesus lhes disse: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a colheita. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna. Que assim como o que semeia, como o que ceifa, ambos se regozijem. Não, menos médio, mas deixa um grave aí um pouquinho. Amém? Eu vos enviei, porque nisto é verdadeiro ditado, que um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Eu vos enviei, a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou: Disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com eles os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ali ficou 2 dias. E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: Já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido. Porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Queridos, esse texto ele é extremamente emblemático, poderoso e denso. E nessa noite eu quero falar sobre consciência de propósito. E de antemão, eu vou te pedir permissão para você ouvir hoje, chegar em casa ouvir de novo, amanhã ouvir de novo, terça-feira ouvir de novo, porque à medida que você for ouvindo, Deus vai continuar rasgando a sua mente e seu entendimento para algumas coisas que vão ser ditas nessa noite. Então aproveite o tempo que o Espírito profético está falando de uma forma muito clara e nítida e aberta para que a gente possa entender. Mas mais do que entender, obedecer a palavra do Senhor. Amém? Eu vou ser resumidamente, o contexto desse texto é que Jesus estava indo em direção a Jerusalém e passa por Samaria. E nós sabemos que os judeus não falavam com os samaritanos. Samaritanos eram uma parte de uma tribo judaica que tinha se contaminado, misturado com outros povos. E Jesus para naquela cidade, no poço de Jacó, onde Jacó deu de beber os seus animais, onde Jacó retirou água para o seu gado, para as suas ovelhas, para a sua família. E ali Jesus intercepta aquela mulher no poço e traz uma revelação para ela. Diz a ela tudo o que ela tinha vivido. E ela olha para Jesus: veja que tu és profeta. E ela falava que, porque Jesus pede ela água de beber, Jesus falou: se você soubesse quem está te pedindo, tu pedirias água, e a água que eu te der, você vai beber e nunca mais você vai ter nenhuma necessidade. Quando essa mulher entende quem é Jesus, ela vai a Samaria. E é interessante que os discípulos tinham entrado em Samaria para comprar o quê? Comida. E Jesus está fora de Samaria, no poço de Jacó, instigando a mulher a ir na frente dos discípulos e pregar em nome de Jesus. Às vezes a gente acha, que é aquela pessoa cheia da unção, é quem vai fazer uma grande obra. Esse também vai, se ele entender a vontade de Deus.
Às vezes nós achamos que uma pessoa que à margem da sociedade não pode anunciar Jesus, e nós vemos que ela tem um encontro com Jesus, e começa a revelar algo que a religião não conseguiu revelar, começa a trazer uma visão de Jesus que os samaritanos não tinham e começaram a ver. Ao ponto que eles não só viram, mas depois eles olharam frente a frente Jesus, ouviram Jesus e reconheceram que ele verdadeiramente ele era aquele que havia de salvar o mundo. Queridos, vocês entendem que tem uma janela dos céus aberta nesse contexto? Vocês entendem que esse texto, ele não é, apesar dele ocorrer dentro de uma região geográfica, dentro de um contexto cultural geográfico, os céus estavam ali, se movimentando naquele lugar. Isso é o reino de Deus quando ele é chegado. Mas todos entendem? Será que se os discípulos fossem falar com a mulher samaritana, eles falariam com ela? Eu te digo não. Será que os discípulos fossem lá dentro de Samaria anunciar Jesus? Talvez alguns se convertessem, mas seria a mesma coisa que aquela mulher falando do Cristo? Também não. Então o que Jesus está fazendo aqui? Jesus está quebrando paradigmas. E é interessante que não há sinais, não há prodígios, não há maravilhas. O que há nesse momento é uma manifestação de autoridade. E a gente, às vezes, para poder ver Jesus, para poder falar sobre Jesus, para entender Jesus, a gente só acha que ele se manifesta como o quê? Com poder. Deixa eu te ensinar uma coisa, Deus não tem problema com poder. Tem muita gente que fala assim, mas Deus poderia ter feito com que Eva não comesse. Queridos, o cordeiro estava pronto antes do pecado. Sabe o que Jesus quer dizer com isso? Sabe o que Deus está falando? O poder é meu. E eu tenho poder não porque eu tenho, mas porque eu exerço a minha autoridade. E a minha autoridade, eu não divido com homem, com ninguém. Eu não dependo do homem para dizer os desígnios do mundo, para definir o fim de uma vida, o começo de outra, o pôr do sol, o nascer da lua, o vento, a chuva, a tempestade. Simplesmente eu sou. Diga para Faraó que eu sou, te mandou, Moisés. Porque aquele que era, aquele que é o mesmo que há de. Então, queridos, deixa eu dizer uma coisa. A Bíblia, ela não conta uma história para a gente achar se é verdadeiro ou não. A Bíblia, ela conta uma história para que eu possa crer ou não. E eu não creio na palavra a partir de mim. Eu tenho que crer na palavra a partir da palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Essa mulher, ela vai e ela libera a palavra de quem é o Cristo. Quando eles voltam, eles falam, fica conosco 2 dias, pelo menos. Ou melhor, eles falam, fica conosco, Jesus ficou 2 dias. E eu fico olhando isso aqui, ó. E dizia a mulher, já não é pelo teu dito que... Cara, isso aqui é um sonho na minha vida. Isso aqui para mim é comichão no meu intestino, no meu estômago, nas minhas vísceras. É eu pegar um discípulo meu e ele fala assim, não, eu não conheço Jesus mais pelo que o Senhor pregou para mim. Hoje eu conheço Jesus porque eu me relaciono com ele. Sabe qual é o problema? Que a gente está aqui dentro da igreja muitas vezes esperando que eu mostre Jesus para você. O Senhor está falando da ceifa. Ele mandou levantar os olhos. Sim. Eu não tenho que mostrar para Jesus. Eu vou mostrar para você a vontade de Deus. E eu só posso mostrar para você a vontade de Deus se eu estiver vivendo a vontade de Deus.
Amém? E é interessante que a vontade de Deus para Jesus era comida. Era o que alimentava ele. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar as suas. Cara, olha que interessante, você pode fazer a obra de Deus sem estar fazendo a vontade de Deus. Mas você nunca pode viver a vontade de Deus e não realizar o quê? A sua obra. Estão comigo? Pastor, apóstolo, o que é a vontade de Deus? A palavra vontade de Deus aí é telema. Que pode significar dentro do contexto o que se deseja. Que pode significar dentro do contexto ou de você. Se tem determinado que será feito. Que pode dizer dentro de mim e de você, propósito de Deus em abençoar a humanidade através de Cristo. Que pode dizer também do que Deus deseja que seja feito por nós. Que pode dizer também mandamentos e preceitos. Mas que pode também significar vontade, escolha, inclinação, desejo, prazer, satisfação. Olha que interessante. Quando você para analisar o texto dentro de um contexto, se eu perguntar para você, dentro de todas essas palavras, qual é o que mais se assemelha à vontade que Jesus está falando ali? Você vai dizer que é propósito de Deus em abençoar a humanidade através de Cristo. Ou você pode dizer também do que Deus deseja que seja feito por nós. Mas dentro da mesma pessoa que conhece a vontade de Deus pode ter inclinações para a sua própria vontade, para suas próprias escolhas, a sua inclinação, o seu desejo, o seu prazer e a sua satisfação. O que eu quero dizer com isso? Que dentro de mim e de você habita a vontade de Deus, junto com a nossa. Aquela que você alimenta é que vai ter uma obra. Vou falar de novo. Dentro de mim e de você habita a vontade de Deus e a nossa. A que você alimenta, a que você cola, é que manifesta a sua obra. Qual foi o lugar que a vontade de Deus e a do homem eram única? No Éden. Olha que massa, gente. O homem é a imagem e semelhança de... Amém? Nós temos uma dificuldade enorme de achar que nós somos imagem e semelhança de Deus. E se nós temos dificuldade de achar que nós somos imagem e semelhança de Deus, nós temos dificuldade de achar que nós somos filhos de Deus, que nós temos herança em Deus, que nós temos que ser igual a Jesus. Temos que ser igual a Jesus em autoridade e em obras, ou ainda maiores. A diferença depois do pecado é que eu não posso ser igual a Jesus na sua semelhança com o Pai. No que tange a conhecer ou não o pecado, porque o pecado, ele não. Então, para eu ser igual a Jesus na terra, eu tenho que ter a mesma vontade dominando o quê? O meu coração. Mas o homem perdeu essa vontade quando? Quando caiu. Por quê? Porque o homem é do pó da terra, o natural, a vontade da terra. E não tem problema nenhum querer uma boa vida nesse lugar. Mas o homem também, ele é espírito. E aqui que mora a questão. Porque a sua alma luta contra o espírito contra a sua alma depois da queda do pecado. Para que o homem não faça a vontade de Deus. Então Deus te diz, sério, se você tiver que escolher entre fazer a sua vontade e a de Deus, eu já te digo a resposta. Você vai fazer a sua. Quem aqui hoje determinou ler um versículo da Bíblia e não leu?
Quem é que hoje determinou gastar um tempo com Deus e não gastou? Viu? Eu estou falando de pecado assim, horroroso não, gente. Estou falando de coisa simples. Estou falando de coisas simples. Então o que o pecado fez? Ele arrancou de nós a unicidade da vontade, de um só coração, de uma só fé, de uma só palavra, de um só batismo, de um só Senhor e Pai de todos. Eu acho interessante quando Deus fala a Jeremias, que ele fala assim, que o coração do homem ele é perverso, mas na verdade ele fala que o homem não conhece a tamanha maldade que há no seu coração. E nós temos um problema de nos maximizar, que nós não somos tão ruins assim. E é verdade. Mas somos mais amados do que nós imaginamos. Duas naturezas, queridos, estavam alinhadas. E com o pecado houve a queda. E aí o que acontece? Nós precisamos pensar na consequência das nossas escolhas. O grande problema da vontade, o grande problema do Éden, sabe qual é? Se você comer, não morrerá. Porque toda vontade pressupõe que você vai ter uma escolha. E você pode escolher porque você é o quê? Livre. Mas você não é livre por causa do Éden, você é livre porque antes da fundação do mundo o Senhor já tinha te feito. O Éden é para revelar quem nós somos e o que habita em nós. O Éden é para revelar o que é do natural, a alma e como ela está, e o espírito, como ele deveria ser. O problema é que a gente vai fazendo escolhas pelas nossas vontades, sem considerar as consequências dela. Aí sabe o que acontece? O pecado gera uma consciência de irresponsabilidade. É uma consciência irresponsável, perdendo a realidade do que nós somos em Deus e da eternidade, nos entregando à vaidade, ou seja, a mentira, a perversão, a depravação, a fragilidade, nos entregando a nós mesmos. O pior momento da tua vida não é quando o Espírito Santo está te incomodando acerca do seu pecado. O pior momento da vida de um ser humano na terra é quando ele não se incomoda mais com a perversão do seu pecado. Aí Deus já o entregou às suas paixões infames, como está lá em Romanos 1. Então você não tem que ter problema quando o Espírito Santo está te confrontando, quando o Espírito Santo está te alertando, quando o Espírito Santo está te incomodando. Agora, o dia que ele não te incomodar mais, aí você já foi. Esse é o maior perigo, queridos, é a gente estar sendo aprovado naquilo que Deus nunca aprovou. Estão comigo? Amém? Eu gosto muito de tipologia bíblica. Deixa eu pegar uma água aqui. A tipologia bíblica, ela mostra para nós o Egito e a Babilônia. Para eu chegar até o Egito, eu teria que falar muita coisa. Para eu chegar a Babilônia, eu teria que falar muita coisa. Para eu chegar a Jesus, eu teria que falar muita coisa. Eu vou usar só os dois para poder ter uma base aqui para a gente entrar no processo. O que o Egito fala para nós? O Egito fala do tempo do homem sem a presença de Deus. O Egito fala do tempo que nós somos escravos dessa vontade, do pecado, da iniquidade, cadê? Coloquei? Da depravação, da fragilidade, da perversão. Aí o que Deus faz nesse tempo? Deus endurece o coração de Faraó, para que Faraó açoite o povo de Deus, para que o povo de Deus comece o quê? A orar. E Deus ouve a oração daquele povo. Aí Deus começa um processo de libertação, percebeu? Mas é interessante, para o povo aceitar que não podia mais ser escravo, Deus teve que apertar o tempo da escravidão para que eles pudessem se mover em direção ao quê? A Canaã.
Há uma terra que emana leite e mel. Canaã fala de um lugar na nossa alma que nós temos que conquistar para entregar todo o nosso ser à vontade de Deus e viver plenamente a sua vontade. Canaã fala de conquista. Mas olha que interessante. O povo passou 40 anos no Egito, 40 anos no deserto. Fala de uma geração. Eles viram milagres, sinais, prodígios. Eles viram coluna de fogo à noite. Eles viram maná caindo do céu todo dia na hora do almoço. Fast food do céu, delivery do céu era rápido. Eles viram a nuvem se mover, e eles se moviam. Eles tinham a voz, eles tinham um profeta, eles tinham um apóstolo ali, que Moisés assumiu a condição apostólica. Eles viram a glória de Deus na face de Moisés. Mas a geração que saiu do Egito, ela não entrou onde? Em Canaã. Então deixa eu te dizer uma coisa. Todo mundo aqui já aceitou Jesus na sua vida? Se você aceitou Jesus na sua vida e foi batizado, você saiu do Egito. Você está num processo. Se você não foi, você precisa. Senão você continua sendo escravo. Mas isso não garante que você vai entrar onde? Em Canaã. O que garante que você vai em Canaã é você conhecer a vontade de Deus e não o poder de Deus. O povo conheceu o poder de Deus, mas não conseguiu viver a vontade de... Queridos, em nome de Jesus, acorda para esse tempo. Em nome de Jesus, quando você olha para Jesus, quanto mais os discípulos pediam a Jesus para usar o poder dele, para arrancar ele das mãos dos romanos, mais Jesus crescia em autoridade, menos ele manifestava o seu poder. E na hora que ele estava sem nenhum poder, ele era um momento de maior autoridade, porque ele estava fendendo os céus e dizendo, tetelestai, está consumado, salvando a mim e a você. E aí a gente vai fazendo campanha, a gente vai querendo milagre, a gente ora para Deus mudar a casa, ora para Deus mudar o filho, ora para Deus mudar aquilo, e muitas vezes nós somos confrontados, aí você não muda como esposa, você não muda como mãe, e aí errou como mãe vai errar como avó, errou como avó vai errar como bisavó, e vai-se embora, vai trombando, né? Por quê? Porque a gente quer se relacionar com o poder de Deus, mas a vontade de Deus, que é a palavra dele, a gente tem dificuldade de submeter. Se você não tem, glória a Deus, eu tenho. Você nunca parou para falar assim, pai, eu oro, eu obedeço, eu leio, eu jejuo, e não muda? Você ainda questiona, será que eu sou tão ruim assim? Ou então você começa a achar, cadê o senhor? Onde é que o senhor está? O senhor não está me ouvindo, é surdo? Vai lá no Willis, botar o aparelho auditivo. Queridos, sabe qual é a questão? Falando a título de hoje, a gente olha, a gente abre os olhos, a gente até vê os campos, mas a gente não consegue ver que está maduro. Nós vamos colocando um monte de objeção. É samaritana. O samaritano fala com os judeus. Não, o poço é de Jacó, mas o poço que ele veio é água viva. Não, da Jacó. Aí começa. Não, mas eu fui comprar comida. Não, mas eu não como. A minha comida é fazer a vontade de Deus. Nós vamos fazendo assim. Aí sabe o que vai acontecer conosco? Se é que já não está acontecendo. A gente entregou a nossa vida para Jesus, nós somos batizados. E aí chega uma hora que a gente ora, a gente clama, a gente fala, a gente paga o preço, faz campanha. Eu sou o cara que sou contra a campanha, mas vamos lá. 200 anos na igreja e continua a mesma coisa. Não, fica pior. Porque aí está na igreja, mas está escravo do mundo. O que é estar na igreja e estar escravo do mundo? Babilônia. Então olha que interessante.
No Egito você é escravo, o povo sem Deus. Deus vai lá e arranca o povo do Egito. Agora na Babilônia, o povo foi levado para a Babilônia. E um detalhe aqui, ó, escuta. Não foi todo mundo que foi para a Babilônia. Só foi para a Babilônia quem era instruído, quem era inteligente, quem era forte, quem sabia lutar, quem prestava para alguma coisa. O mundo não quer quem está morto. O mundo não quer quem não tem habilidade. O mundo não quer quem possa transformá-lo. O mundo quer quem está capacitado por Deus. Quem tem um dom aí que precisa ser manifesto, mas tem que servir ao mundo e não a Deus. Tem que servir a Mamon e não a Deus. Tem que servir ao seu ego e não ao Senhor. O mundo, a Babilônia, é aquilo que quer alimentar você. Por isso, quando eles chegam lá, a primeira coisa que eles fazem é cortar a dieta. Porque você se torna aquilo que você come. Aquilo que te alimenta. Aquilo que você ouve, aquilo que você lê, as amizades que você tem, com quem você divide o coração, é isso que vai te alimentar. Só que da Babilônia Deus não te tira. É você quem sai. Então eu posso nascer de novo e nunca ter recebido uma consciência da vontade de Deus. Porque a Babilônia não fala do homem sem Deus, a Babilônia fala do homem sem propósito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a sua consciência de propósito nessa noite? O que Jesus está falando aqui é um negócio muito sério. Porque assim, colheita, está dizendo assim, dá trabalho. Agora é interessante que assim, não foi você que plantou, mas você vai ter que colher. Tu já colheu alguma coisa no chão, assim, agachado, cocorocado, cortando? Eles entendiam bem o que é isso, o que era cortar o trigo. É um trabalho árduo, irmão. Mas a colheita para eles significava esperança do dia seguinte. A colheita para eles significava que a bênção do Senhor tinha alcançado eles. A colheita para eles era uma resposta de Deus por aquilo que eles fizeram para Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Agora, quando eles saem da Babilônia, eles saem com uma direção específica. Ó, vocês vão restaurar o templo, vocês vão restaurar a adoração e vocês vão restaurar os muros. Só que aí tem um detalhe. Se você lembrar, o primeiro templo, Davi começou a instituir, quem construiu foi quem? Salomão. Aí Davi levantou o ouro, levantou a prata, levantou os tecidos, levantou os artífices. O Espírito do Senhor tomou o povo. Deus levantou unção sobre cada pessoa para os artesãos fazerem os instrumentos. Foi levantado toda a estrutura sacerdotal, levídica, todo o contexto do que Deus queria fazer. Só que no segundo templo, que Deus está mandando levantar agora, não tinha ouro, não tinha prata, não tinha nada. Por quê? Porque Nabucodonosor tinha tacado fogo em tudo. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Que na Babilônia muitas vezes nós perdemos a visão de Deus. A gente fala assim, está tudo acabado. Não há esperança para o meu filho, não há esperança para o meu casamento, não há esperança para minhas finanças, não há esperança para o meu chamado, não há esperança para a minha unção, não há esperança para nada disso. Deixa eu te dizer uma coisa. A glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Vou falar de novo. A glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Então, o que eu preciso, apóstolo, para entender isso? Eu preciso de uma consciência de propósito. Cara, se você achar que ser crente
está salvo, deixa eu te dizer uma coisa. Você está lenhado igual eu. Se você achar que amanhã você vai acordar e não vai ter BO para a tua vida, lamento te informar, você está no mundo errado. Porque Jesus falou, no mundo tereis. Se você achar que a fé é para você conquistar coisas, deixa eu te dizer uma coisa, outro engano, porque a fé não é para você conquistar nada. A fé é para você viver o evangelho. É para você crer nessa loucura. Que para a mente humana é loucura. Os céus é um hospício de gente santa. Nessa hora ninguém deu um aleluia, tá vendo? O céu, meu irmão, é um hospício de gente santa que crê nessa palavra. E que não consegue explicar que está aqui dentro e ninguém consegue arrancar. Que ainda que cai, levanta, ainda que desiste, Deus vem lá e toca. E quando ele acha que está tudo acabado, Deus faz do montouro ali, levanta e ressuscita aquele vale de ossos secos. E você não sabe por que eu, Senhor, porque Ele te ama. Porque Ele te fez filho. Quando você vai no Evangelho de João, capítulo 1, você vê lá, e Ele estava no princípio. Por quê? Porque no princípio era Ele, o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A palavra, o Logos. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito Eu tenho que saber qual é o meu princípio. Deixa eu te dizer uma pergunta, fazer uma pergunta, dizer não, fazer uma pergunta. Qual é o seu princípio? De onde eu vim? Quem eu sou? Para onde estou indo? Porque se você entrar nessas vibes filosóficas, problema seu. E sabe o que as vibes filosóficas querem fazer com você? Te dá uma consciência da sua natureza. Eu acho isso massa. Mas a consciência de natureza não te dá uma consciência da vontade de Deus para a tua vida. É muito triste você ver que Deus amou o mundo e o mundo não entendeu isso. E muitos estão se matando, se drogando, se prostituindo sem valor próprio, agarrado nas suas feridas, sendo que um Deus que pegou seu próprio filho em forma de amor, colocou naquela cruz para que você pudesse ter a escolha da vontade dele. A luz resplandece nas trevas, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Quem está a vida? Em quem está a vida? Deixa eu fazer uma pergunta, você quer a vida de Deus, a vida com Deus, ou você quer a bênção de Deus? Cuidado com o que você está escolhendo. Aonde há vida, é aonde há a bênção. Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, o que dantes nós já nos predestinou para que andássemos nela. É interessante, né? A gente vive abençoado, correndo atrás daquilo que Ele já me abençoou e eu não sei o que eu tenho. Tem alguma coisa errada nessa parada. Sabe o que nos falta, querido? Consciência. Consciência de vontade de Deus, consciência de filhos, consciência de identidade, consciência de aliança. A luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunhar, para que testificasse da luz para os que crescem por ele. Não era ele a luz, para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo o homem que vem ao mundo. Queridos, a vontade de Deus, ela é específica para todas as pessoas que vêm aonde? Ao mundo. A questão é,
Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seus e os seus não receberam. Mas a todos os que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aos quais não nascem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nascer da água e do Espírito. E o carne habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A fé é para quem o recebeu como filho e não como crente. Qual a diferença? O crente, ele quer se relacionar com o poder de Deus. Senhor, resolve minha vida. Senhor, resolve meu problema financeiro. Senhor, resolve meu filho. O filho não. O filho, ele tem que cumprir a vontade de quem? Do Pai. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. Cara, isso é extremamente desestrutural na nossa vida. Você vai falar assim, mas eu pensei tanta coisa, eu fiz tanta coisa. Deixa eu fazer uma pergunta rápida assim, ó. Se Deus falar para você hoje, larga tudo e vem, o que você faria? Não precisa responder que eu sei. Você vai fazer prova com Deus. Gideon ia ficar pinto perto de tu. A gente ia ficar querendo continuar lavando o trigo no lagar. No lugar que era para pisar a uva, a gente estava lavando o trigo, escondendo, porque o povo ia vir roubar. E sabe por que a gente faz isso, queridos? Porque nós nascemos da água, mas não nascemos muitas vezes do Espírito. Que o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito, e ele discerne bem todas as... Então, se eu não consigo discernir o reino dos céus, a vontade de Deus, a exata clareza da luz que me abençoou antes da fundação do mundo, eu ainda não consegui entender a vontade de Deus. E a gente acha que a vontade de Deus é nos dar casa, carro, comida, filho, casamento e abençoar tudo isso. Não, tudo isso nasce, se for diante de Deus. O problema é que a gente arruma tudo isso sem pedir a bênção de quem? Sem conhecer a vontade de quem? A gente quer casar, mas a gente não quer saber qual a vontade de Deus para o nosso casamento. A gente quer ter filho, mas não quer saber qual a vontade de Deus para os nossos filhos. A gente quer ter carro, casa, não sei o quê, mas não quer saber qual a vontade de Deus. E aí você pira quando você ouve assim, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Por quê? Porque nós não temos uma fé que nos dá uma consciência de propósito. Jesus não está mandando ninguém ir lá plantar, ele está mandando ir. É diferente ou não? Por que então a gente está dentro da igreja plantando coisas para Deus se agradar de nós? Por que eu tenho que vir no culto para ser abençoado, se a Bíblia diz que eu já sou? Você já viu que o problema nosso não é ser abençoado, não é isso? O problema nosso é ser santificado. Nosso problema é crer na palavra, nosso problema é obedecer a palavra, nosso problema é abrir mão das nossas vontades. E os campos continuam lá. E o galardão esperando quem vai colher. E a gente atrás do galardão. Sabe o que eu descubro aqui? Que a vontade de Deus tem nada a ver com a minha vontade. Não tem nada a ver com a minha semeadura, mas com a dele. Faz sentido para você?
Por isso que Jesus falou assim, ó, quem abrir mão de pai, filho, por amor a mim, receberá de mim 100 vezes. Mas se Deus é da família, você acha que ele estava mandando abrir mão de todo mundo? Não. Ele está falando do coração. O desafio desse tempo, queridos, é você viver um evangelho maltrapilho. Porque o evangelho deixou de ser maltrapilho e passou a ser só vitória. O evangelho continua sendo Cristo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. O evangelho continua sendo Cristo. Não se engane. Não se engane. Aí Hebreus vai nos relatar algo tremendo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e as provas das coisas que não se... Abra os olhos e... Os campos estão prontos e maduros. Você está vendo? Você não precisa ver. Você precisa o quê? E crer é igual a obedecer. E obedecer é igual a praticar. Então o evangelho não é para eu viver coisas para mim. O evangelho é para eu praticar as ordenanças de Deus, a vontade de Deus. Quem é que fez isso muito bem, que não tomou nenhuma nota abaixo de 10? Jesus. Opa, então o evangelho é para eu ser igual a Jesus? Uhum. Olha que interessante. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se vê, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Aquela mulher alcançou um testemunho, ao ponto daqueles homens falarem assim, ó, não é mais pelo que você falou, agora é pelo que nós conhecemos. O meu testemunho acaba, ele é manifesto, quando você para de me ver e começa a ver quem? Cristo. Porque Cristo em vós é a esperança de quê? Da glória. O meu testemunho é quando eu passo pela prova e sou aprovado. Não, a prova é para me amadurecer. A prova é exercício de fé. Agora é interessante. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Aí parece uma incógnita, né? Eu vou ler Apocalipse 4:11 para você entender um pouquinho melhor. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade. Vieram a existir e foram criadas. Para aqui. Sabe como é que Abraão, Isaac, Jacó e os demais que ali em Hebreus 11 relatam, alcançaram esse testemunho? Porque a fé criou uma consciência acerca da vontade de Deus na vida deles. E hoje, porque nós não temos essa consciência, nós somos irresponsáveis com a vontade de Deus. Eu posso transformar isso aqui no mandamento? Se Jesus está falando para os discípulos, ó, erga os olhos e vejam. Está pronto, vai colher. É um mandamento ou não é? Então, se eu não cumpro, eu estou pecando ou não? Aí você fala, mas essa não é a vontade de Deus para mim. Essa é para o apóstolo, é para a profeta Joyce, é para a apóstola Nancy, é para o evangelista Léo. Entende onde nós entramos hoje? Eu tenho responsabilidade com Deus com aquilo que Ele tem o poder de realizar na minha vida, mas eu não tenho a mesma responsabilidade com a vontade dEle para a minha vida. Por isso que ainda não está bom, não está perfeito e não está o quê? Agradável. Por isso que vocês oram por mim. Vocês oram por mim, é só tribulação.
Está entendendo, queridos? Eu preciso deixar, tu precisa deixar, nós precisamos deixar o Espírito Santo, tomado pela verdade da palavra de Deus, trabalhar no nosso entendimento. Assim ele poderá construir em nós um templo da presença de Deus para realizar a sua vontade. Sem isso não tem como. Porque o objetivo da fé, queridos, é me levar a conhecer a vontade de Deus pela sua vontade, trazer à existência a sua glória. O povo estava no Egito, saiu do Egito e foi em direção a Canaã. Eles viram o poder de Deus? Eles tiveram a presença do poder de Deus? Sim, mas viram a autoridade de Deus? Viveram sobre a autoridade de Deus? Quem tinha poder no Egito? Faraó ou José? Poder? Faraó. Mas quem tinha autoridade? Quem tinha poder? Paulo ou rei Agripa? Mandaram açoitar Paulo. Rei Agripa. Mas quem tinha autoridade? Sabe por que o mundo hoje acha que a igreja, né, precisa de político, precisa de não sei o quê para resolver os problemas dessa terra? Porque a igreja não entendeu a vontade de Deus. Porque a autoridade é dada a Deus. Quem tem autoridade não briga pelo poder. Porque já tem autoridade. Quem tem autoridade está munido para fazer a vontade de Deus. Logo tem o poder para realizar a sua vontade. Você quer ser um crente cheio de poder? Ande na vontade de Deus. Porque Ele vai te dar, não é poder, é autoridade. E quando você tem autoridade, você tem poder para realizar a sua vontade. Pilatos achou que tinha poder. Jesus falou, se você soubesse quem eu sou, filho. Se você soubesse quem eu sou. A vontade tem o objetivo de me transformar, gerando autoridade. O poder pode até me transformar em algumas coisas. Quem aqui nunca viveu um milagre de Deus e não foi transformado naquela área? Não é verdade? Mas por que parou? Deus mudou? Sua fé mudou? A palavra mudou? Então tem alguma coisa errada. Quem tem autoridade tem poder para cumprir a vontade de Deus. Qual é o problema nesse tempo? É que nós temos crenças e não fé. Qual a nossa crença? Principalmente os igrejados. É que nós temos uma expectativa do que... A crença é a expectativa do que se fará do que eu acredito. Então o que eu faço? Eu vou na Bíblia e vou catando milhos, pegando versículos... fora de contexto, muitas vezes, bíblicos, fora de contextos proféticos e muitas vezes fora do meu contexto, da minha relação com Deus. Às vezes eu em pecado achando que Deus vai me abençoar. E o pior é que a bênção vem e ele acha que é Deus. É a bênção condenatória. Aí eu vou achando que a minha expectativa é o que eu acredito. Aí eu pego na Bíblia para justificar a minha crença. De forma a fortalecer essa crença, e nesse caso eu não quero aprender a palavra de Deus, e sim usá-la ao meu favor. Minha percepção particular da minha realidade me faz usar o poder de Deus para agradar a mim mesmo, resolvendo as minhas necessidades. É a consciência humana fora do propósito de quem? De Deus. É o homem na Babilônia. Estão comigo, queridos? E eu não sei onde eu estou mais aqui. Cadê? Amém? Não ande pelas suas crenças. Não ande pelas suas crenças. Nós vamos ter que lutar todo dia com isso. Por isso que sem exposição à palavra não tem como. Sem jejum, oração não tem como. Sem comunhão com a igreja não tem como.
Deus nos deu tudo para nos proteger e remanifestar, porque aonde tem 2 ou 3 reunidos, ali Deus manifesta a sua vontade. Deus fez tudo para nos proteger, e a gente fica andando como se a gente estivesse cheio de Deus, ainda bate, o meu Deus. Aí o dia que Deus não faz, sabe o que ele acontece? Ele briga com Deus. Porque ele não tem consciência do propósito, ele tem consciência da sua natureza. Quando eu tenho consciência da minha natureza, eu sei que eu preciso de um monte de coisa, mas nunca sei que eu tenho aquilo. Vou falar de novo. Quando eu tenho consciência da minha natureza, eu sei que eu preciso de um monte de coisa, mas eu não sei que eu tenho aquilo. Aí eu vou olhar para a cruz, na cruz eu fui sarado pelas suas pisaduras, mas eu não sei que eu tenho a cura. Eu sei que eu tenho direito à cura, mas eu não sei que eu já fui curado. Pelas suas pisaduras eu fui sarado. As suas transgressões eu fui moído. Ele levou sobre si nossa iniquidade. Aí o diabo está fazendo bagunça na iniquidade da família, mas eu não sei que o Senhor já levou sobre si. E eu vou vivendo como se fosse natural. Eu vou naturalizando a minha espiritualidade. Aí sabe que a gente fala, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho força. Vou falar de novo para você. A glória da segunda casa é maior do que a da primeira. A primeira está no chão sim, queimada. Só tinha terra e tijolo queimado e as portas só sobraram os ferrolhos e queimados. Não tinha madeira. Não tinha sacerdócio. Não tinha templo. Não tinha adoração. E não tinha muros. Não tinha proteção. Mas Deus não erra. Deus não erra. A gente está falando tanto de consciência. Você sabe o que é consciência? Assim, do etimológico clássico é estar ciente. Saber. É aquilo que eu sei. Agora, como é que eu posso saber algo que é de Deus se a Bíblia diz que para mim é loucura? Como é que eu quero saber algo que é de Deus se a Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu o coração do homem é o que Deus tem preparado? Como é que eu vou saber de Deus se os seus caminhos são inescrutáveis e o seu coração? Quem é um homem que pode conhecer o coração de Deus ou pode aconselhar Deus? Cara, nós chegamos a um nível de consciência natural tão grande da religião que a teologia quer dizer quem é Deus. Aí o Deus é aquele que guarda o 7º dia. Não, o Deus é aquele que não corta. O Deus é aquele que anda de saia. O Deus é... Para! Sabe por que nós estamos assim? Porque nós não sabemos quem é Deus. Nós precisamos conhecer Deus. A consciência natural implica na percepção da realidade particular, o entorno, assim como saber a diferença entre o bem e o mal, desde o ponto de vista da moral, do ponto de vista da moral. Esse conceito é fundamentado em referências materiais, históricas, dialéticas, em nosso processo educacional e fundamentação da psicologia moderna. A gente está tão natural que a gente está usando conceitos materiais, ou seja, da terra, históricos, cultural, e dialética, ou seja, pela discussão, pela defesa do discurso, para dar fundamentação. Qual é o problema? O problema é que é bom. Aqui eu posso não trair minha mulher. Aqui eu posso ser um pai maravilhoso, um homem que paga as contas, mas eu não estou salvo. Porque a dialética humana, a consciência humana, ela não diz se eu sou salvo ou não. É pelo contrário, a dialética humana vai me roubar da eternidade. Quando perguntaram para Jesus quem era bom, sabe o que ele respondeu? Bom é Deus. Nem ele como homem se colocou no lugar de bom, e nele não havia culpa alguma, nenhuma transgressão. Tu imagina nós.
qual o problema disso tudo? É porque nós estamos usando exatamente esse conceito para definir o quê? A vontade de Deus para a nossa vida. Aí Deus botou um sonho em mim. Aí eu vou ser médico. E aí Deus vai me usar como um médico. Tá, Ele pode fazer isso? Pode. Mas aí o dia que você se torna médico, isso acontece? Deus fica em segundo lugar. E a medicina em primeiro. E se Ele te pedir a medicina, você não devolve. Você fala, larga tudo agora e vem. Só leva 2 mudas de roupa. Você não vai. Nem eu. Estão entendendo, queridos? Essa é a nossa consciência. A gente não está indo só, tem dificuldade de evangelizar hoje, a gente não tem só dificuldade de abrir a casa para receber uma célula, a gente não tem só dificuldade de falar de Jesus para as pessoas. É porque nós estamos no lugar errado, com a consciência errada, fazendo a coisa certa, mas no espírito errado. Aí para Deus fazer alguma coisa para mim, para eu poder fazer para Ele, tem que ter um monte de porquê. Mas se eu fizer isso, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer isso para o Senhor fazer isso para mim. Daqui a pouco Deus vai jogar dedanha com a gente. Nós vamos criando, sabe o que é? Sofismas. Aí Paulo vai rasgar lá em Coríntios, segunda carta de Paulo, capítulo 10, aos Coríntios, 4, 5 e 6. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir são das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. O que o Evangelho quer é trazer uma consciência. O que eu preciso é ter uma identidade de filho. O que eu preciso é conseguir olhar para os céus e ver o céu na terra. E saber que o céu tem uma vontade para a terra e ela se manifesta através da minha vida. E que Deus não desampara um filho seu. Cara, esse nível de consciência é tão grande que os homens são capazes de estar morrendo como Estevão, apedrejado. E apedrejando ele. E fala assim, Pai, perdoa-os porque eles não sabem a tua vontade. Eles não conhecem, não sabem o que fazem. Hoje, se a pessoa magoa a gente não fala mais com ela. Não, eu já perdoei, mas ela lá, eu cá. Essa é interessante. Você continua com esse sentimento no teu coração, a pessoa não tem mais a ver com ela, mas o sentimento que você tem dentro de você está te levando para o inferno, achando que você está indo para o céu. Ah, mas o senhor não sabe o pai que eu tive, o senhor não sabe a minha história. Ei, sepultado com ele no batismo, ressuscitado com ele na sua ressurreição. Sabe o que aconteceu o dia que você foi batizado com Cristo? Aquele pai que você tanto reclamou morreu. Junto com você que também não prestava. E aquele pai que morreu só pode se tornar o pai que você quer se você se transformar no filho que você quer, porque você recebeu a identidade de filho, para você então olhar para ele e entender assim, ele precisa de Deus como eu precisava. Aí sai e morre no meio dessa história o diabo. Porque agora o amor venceu e lançou fora todo o medo. Quebrou as cadeias e nos libertou. Eu já estou indo para o outro lado da história. Ô, Jesus, volta. Estão entendendo, queridos? É fácil sepultar alguém, né? Não. É fácil viver o luto? Também não. Mas quem não negar a si mesmo, não tomar a cruz, não pode seguir com Jesus. Cara, olha para mim e entenda uma coisa, não é o que você faz, é o que você ainda não conseguiu realizar. É a mulher que você ainda não se tornou, é a mãe que você ainda não se tornou, é o pai que você não se tornou, é o filho que você não se tornou, é o servo do Senhor que você ainda não se tornou. Mas já foi dito várias vezes para você. Mas a sua consciência natural é maior do que a consciência da vontade de Deus para você. Sabe o que acontece com a nossa consciência natural? Nos leva a subir no nosso coração o pecado. E o pecado consumado gera o quê? A morte. Sabe o que acontece com o homem que vem do pó da terra? Ele volta para onde? Pó da terra.
Agora olha interessante, o que Deus falou para a serpente? Você vai comer o pó da terra. Ou seja, o diabo tem legalidade para quem é pó, mas não tem legalidade para quem tem a glória de Deus na sua vida. E sobre a glória de Deus, Romanos 8 vai dizer assim, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade. Opa, de novo, lá no Éden. Não por sua vontade, mas por causa da que a sujeitou. Toda vez que você peca, toda vez que você faz a sua vontade, você fica cativo da sua própria vontade. Muitas vezes não por causa de você, mas por causa da vontade. Por isso que nenhum pecado é ruim. Por isso que nenhum pecado desagrada a nossa alma. Até quem mata. Você pega um cara que mata, matador de aluguel. Ele mata porque sabe o que ele quer? Ele tem prazer naquilo. O nível de deturpação do nosso caráter. E não vai se achando que você é melhor do que os outros, não. Porque muitos de nós estamos matando pessoas como Caim fez com Abel. Jesus falou para você, você está oferecendo, eu não aceitei. Mas, se você fizer o bem, eu não vou te aceitar? Mas se você fizer o mal que está na tua porta e do teu coração, cabe a você dominá-lo. Quando você não domina para fazer o bem sobre alguém, você está matando aquele alguém dentro de você. Tem gente que já matou marido, matou filho, matou tudo por desesperança. Porque não conhece a verdadeira vontade de Deus. Mas Deus continua. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da escravidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Amém? Confie que há uma liberdade para a manifestação da sua glória sobre nós e através de nós. Enquanto estamos gemendo, mas vai interessante porque Paulo vai dizer assim, e da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que examina o coração sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora, escuta isso aqui. Porque os que dantes conheceu, também o predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que o predestinou, este também chamou. E os que chamou, estes também justificou. E os que justificou, a este também glorificou. Sabe o que Paulo está dizendo? Qual é a vontade de Deus? Que nós sejamos iguais a quem? A Jesus. E qual é o nosso chamado? É esse. Porque se eu for igual a Jesus, eu vou manifestar a glória dele. E por que eu preciso ser justificado para isso? Porque não há mais nenhuma condenação sobre aquele que está em Cristo, que não nasceu mais da água, mas da água e da carne, mas da água e Cara, ou eu abro mão de viver o meu passado, meus sentimentos, para eu poder entender o que o Espírito quer fazer comigo, ou eu nunca vou conseguir manifestar a glória de Deus na minha vida. Por isso que o mesmo Paulo vai falar que nós temos que apresentar o nosso corpo. Romanos 12. Rogo-os, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados, ou seja, não tome a forma desse mundo. Não tome a consciência da naturalidade. Não tome a consciência da religiosidade. Mas passa por uma metanoia, uma transformação da mente, para entender, para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu primeiro preciso passar pela transformação da minha mente para conhecer nessa transformação que a vontade de Deus é boa. Depois que eu entendo que ela é boa, eu vou saber que ela é o quê? Agradável. E depois que ela for agradável para mim, ela se torna o quê? Perfeita. Agora interessante, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um.
O que tem a ver pensar em si mesmo com um culto racional? Primeiro, se Paulo está falando que nós somos o corpo e sacrifício vivo, Paulo está falando assim, você é uma ovelha morta. Não tem vida mais em você. Como é que era feito o sacrifício? O sacerdote recebia o cordeiro, colocava a mão sobre o cordeiro, transferia o pecado daquela família para o cordeiro e degolava o cordeiro. Sobre o quê? Sobre o propiciatório. Sobre a mesa do sacrifício. O que Paulo está falando? Ó, se você acha que você é muito bom, olha o que você tem que fazer. Tem que entender que você está morto. Morto não reclama, morto não sente, morto não fala, morto não tem vontade. Morto não tem consciência. Se você estiver no velório, o morto levantar e começar a falar, o que você faz? Mas o nosso homem morto, que matamos lá no batismo, todo dia levanta e fala com a gente não se assusta. Pelo contrário, muitas vezes é o quê? Obedece. Aí nós estamos trocando a vida de um defunto pela glória do Filho de Deus. Eu pergunto, é pouca coisa que você está trocando? A gente troca isso por causa de 10 minutos de prazer. Por causa de 1 minuto na frente de uma pornografia. Por causa de uma palavra atravessada sem querer ter um entendimento. Porque nós pensamos mais de quê? De nós mesmos. O problema não está em Deus, gente. O problema está em nós. Eu que sou um problema para Deus. E resolvido. O que é melhor. Quando Paulo está falando isso, ele também está simbolizando que nós somos um templo. E é aqui que eu quero encerrar nessa noite, trazendo uma palavra profética para o teu coração. A falta de consciência da vontade de Deus hoje faz com que a igreja se torne irrelevante. Você não vem para a igreja, ninguém lembra de você. Você não faz falta. E para muitos é até bom que ele não faz falta. E para quem não está fazendo falta, muitas vezes é bom que não tem ninguém me perturbando o juízo para poder ir lá para aquele Jesus. Às vezes essa igreja sair daqui hoje, qual a relevância que ela tem nessa rua, nesse bairro, nessa cidade? Isso não é uma igreja. Isso não é uma igreja. A igreja nesse tempo, a Babilônia entrou dentro dela e ela não percebeu. O amor se esfriou, Jezabel se tornou profetisa. Não é quente nem frio, é morno. E isso eu tenho que começar a analisar a minha vida como templo do Espírito Santo de Deus, como quem Deus habita. Se o meu primeiro amor se esfriou. Até porque, querido, o maior dia da sua vida não foi o dia que você encontrou com Jesus na terra, o dia que você vai encontrar com Ele nas Eu acho que muita gente vai encontrar com Jesus na terra, mas não vai encontrar com Jesus no céu. E não porque não encontrou, porque chegou lá e não era conhecido de Jesus. Apartar de mim, maldito, que eu não te conheço. E quem é aquele que conhece? É aquele que guarda e cumpre os meus mandamentos. Aqueles que são filhos, que são guiados pelo... E o Espírito conhece a vontade de Deus, porque Ele esquadrinha os corações. Aí muitas vezes nós olhamos para nós hoje, olhamos para a igreja, aí a gente escuta isso tudo e fala assim, o negócio não é tão mal na fita. Não, essa é a realidade. Às vezes o céu na terra, no céu já está na terra muitas vezes. Na verdade, se você estiver conectado ao céu, o céu já está na terra. Porque só você pode trazer o céu na terra. Mas as suas dores, os seus problemas, seus medos, as suas circunstâncias são tão complicadas. E são complicadas mesmo. Mas para tudo isso, você tem
palavra. Você tem um Pai que está nos céus, que tem uma vontade, e a sua vontade ela é soberana sobre tudo e sobre todos. Cabe a mim a você crer, ainda que esteja doendo, ainda que esteja, sei lá como. É impressionante que Jesus só tentou sair da vontade do Pai quando a nossa vontade entrou nele. Cara, enquanto Jesus estava só vivendo a vontade do Pai, não tinha problema. Mas na hora que ele entra no Getsêmani, que nossa angústia, nossos medos, nossos traumas caem tudo sobre ele e fala: Pai, se for possível, aparta de mim. Mas se não for, seja feita a tua. Foi a única hora que a vontade do Pai se pesou sobre Jesus. Aí Paulo fala assim: aquele que não poupou seu próprio filho, não nos dará ele todas as coisas? Cara, Deus não poupou Jesus, não vai te poupar também não. Mas também, assim como Jesus, ele suportou todas as coisas, você também vai vencer. Na verdade, você é mais que vencedor por aquele que te amou. Por isso que Paulo vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? A angústia, a perseguição, a peste, o medo, a discórdia, o coração ferido. Nada nos separará do amor de Cristo Jesus. Aí nós vamos, o profeta Ageu. E Deus começa a trabalhar a reconstrução de Israel. Toda vez que a Bíblia fala de templo, está falando de mim e de você, do nosso coração. Amém? Então, na tipologia bíblica, a gente pode ler isso dessa forma. Assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo, Ageu 1, 3, 2. Este povo diz: não veio ainda o tempo, e o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: para vós, tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta. O que o Ageu está falando aqui? Vocês estão construindo uma casa para vocês, uma vontade de vocês, enquanto o templo do Senhor não foi colocado de pé ainda. Enquanto os fundamentos de Deus ainda não foram colocados de pé aqui dentro. Nós estamos indo para outras colheitas, colhendo outros campos, enquanto os campos do Senhor estão o quê? Prontos. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Toda vez que você vê a palavra caminho na Bíblia, está falando que você provavelmente vai ter que ter o quê? Arrependimento, mudança de caminho. Semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário recebe o saco furado. Nossa vida de hoje. Nada dá, nada preenche. Saco furado. E quando parece que vai avançar, parece que é um demônio, bagunça tudo de novo. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Agora começa a receita. A receita de você ser transformado pela vontade de Deus, para cumprir a vontade de Deus e ser cheio de autoridade. Esperaste muito, mas eis que veio pouco, ser pouco, e esse pouco, quando trouxeres para casa, eu dissipei como um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos: da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Por isso retém o céu sobre vós o orvalho, e a terra frutos. Cara, que eu vou entregar minha vida a Jesus, vou andar em novidade de vida e vida abundante. Por que essa vida abundante não vem? Alô? Porque ele está retendo. Mandei vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o trigo, sobre o mosto, sobre o azeite e sobre a terra que produz, como também sobre os homens, sobre o gado e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e José, filho de Josadaque, aqui não é José do Egito não, José
Josadaque, sacerdote, sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedecer à voz do Senhor teu Deus, e a palavra do profeta Ageu, assim como o Senhor Deus enviara, e temeu o povo diante de Deus. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Vou escutar de novo, ó. Eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor sucedeu de Zorobabel, filho de Saltiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito de todo o resto do povo, e eles vieram e fizeram a obra da casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Olha que interessante. Enquanto o povo estava construindo para si, o céu estava como? Fechado. A prosperidade não vinha. Aí Deus levanta um sacerdote, Zorobabel. Deus levanta Josué, um governador. Perdão, Zorobabel, um governador. Josué, filho de um sumo sacerdote. E o restante do povo. Depois vai acrescentar aqui Esdras e Neemias. Na verdade, quem vai para Jerusalém é Zorobabel, Esdras e Neemias. Não existe, queridos, uma possibilidade de nós vencermos com Deus se nós não levantarmos o templo do Senhor. Qual a ordenança que ele dá aqui? Capítulo 2, versículo 2. Fala agora a Zorobabel, filho de Saltiel, governador de Judá, e José, filho de Josadaque, sumo sacerdote, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu a glória da primeira casa? Olha que interessante. O povo está escravo na Babilônia. Deus chama dentro da escravidão um governador, que não era da Babilônia, era de Israel. Um sacerdote que não era da Babilônia, era de Israel. E traz uma visão para eles da realidade que eles estavam e por que não estava prosperando. Porque até dentro do Egito Deus mandou o povo prosperar. Mas na Babilônia não. Aí Deus olha para ele e fala assim: qual de vocês aqui viu a glória da primeira casa? Ninguém tinha visto, mas sabia. Sabia pelos manuscritos, sabia pelo que os pais contavam. Quem não lembra aqui da mulher que foi visitar Salomão, da rainha de Sabá? Que foi falar da glória daquele templo. Deus traz para eles agora uma memória, porque consciência chama memória, e não lembranças. Uma consciência fundamenta-se numa memória e não nas lembranças. Quem foi que viu a glória da segunda casa? Como a vedes agora? Ou seja, ela estava toda em ruína. Não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparada com aquela? Quando a gente olha assim, o mundo não tem esperança já do maligno. Quando você olha assim, eu estou orando pessoas que não querem Jesus, mas eu estou olhando o chão para a célula e não vem. Quando eu olho para minha casa, não, meu filho, minha coisa, eu vou achando que tudo isso. Sabe por que a gente está achando isso, queridos? Porque a gente está sem consciência da vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos os seus filhos se salvem e nenhum se perca. Ninguém pode mudar a vontade de Deus a seu respeito. E ainda que hoje você esteja olhando e está vendo só ruínas, ora pois, esforça-te. Esforça-te, Zorobabel. Esforça-te, Josué. Esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor. E trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós, não temeis. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, pouco, o céu e a terra,
a terra seca, farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos, e a minha é a prata, meu é o ouro dos Exércitos, a glória da casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Você precisa levantar seu templo. Santidade. Você precisa levantar a verdadeira adoração. Zorobabel levantou o templo com Josué, um governador e um sacerdote. Veio Esdras e levantou a verdadeira adoração. E veio Neemias e levantou os muros, a proteção, a presença de Deus. E a casa de Deus foi cheia da glória do Senhor. E ele era o próprio ouro. Ele era a própria prata, redenção. Ele é a nossa esperança. Então, erga os olhos. Os campos já estão prontos. Vai haver salvação na sua casa, sim, se você continuar. Se você permanecer em esperança com a consciência da vontade de Deus, haverá uma manifestação tão poderosa da glória de Deus, que verdadeiramente a casa do Senhor vai se manifestar. Esse é o tempo e essa é a hora que Deus chamou a mim e a você para colhermos o que nós não plantamos. Mas nós só podemos colher quando nós nos responsabilizarmos pela vontade de Deus. E perder essa consciência da responsabilidade, da naturalidade da carne. Você não vai poder olhar para Deus e falar assim, olha como é que está o templo. A gente não tem ouro, a gente não tem prata, a gente não tem madeira. Não, você só precisa de um sacerdote, você só precisa de um governador, você só precisa de uma palavra. Você tem o Espírito e a aliança do Senhor sobre a sua vida. Ande na presença de Deus e ser perfeito. Ande aliançado com o Senhor, confia o teu coração ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E a prova que você está confiando no Senhor, sabe o que é? É que você não está olhando para a sua condição, você está indo cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer, porque você agora se tornou maduro. Por isso que Paulo fala, deixando para trás as coisas que agora fica, prossigo para o alvo pela excelência de conhecimento do Filho de Deus. Cara, seja a melhor esposa que você puder ser. Seja a melhor mãe que você puder ser. Não ao seu modo, não se meça. O seu coração é perverso. O seu coração é enganoso. Por isso eu preciso de uma consciência que pegue a minha vontade e aprisione, escravize ela. Porque se eu me tornar escravo de Cristo, eu sou cumpridor da palavra. Agora, a única escravidão que liberta. Seja o melhor pai. Seja o filho mais obediente. Seja o melhor servo. Oferte a sua vida ao Senhor. Oferta a sua vida à congregação. Oferta a sua vida. Não estou falando de exploração, não. Tem gente que abusa, tem. Esses vão ter com Deus. Agora não fica de mimimi. Levanta, tu que dormes, resplandece, porque o teu Redentor vive. Ei, acorda. Abra os olhos. Os campos já estão maduros para a colheita. À medida que eu colher aquilo que Deus quer que eu colha para Ele, sabe o que vai acontecer na minha casa? Os meus celeiros se transbordarão em trigo, os meus lagares se encherão de vinho. E os anos restituídos serão de tudo aquilo que o gafanhoto tomou. É porque tem promessa na palavra, mas a gente não tem consciência da palavra, portanto não vivemos as promessas. E achamos que a promessa é isso que te digo. Não é não. O Evangelho é redenção. O Evangelho é redenção. Que o Senhor nos
nos abençoe. Que nós possamos ser conhecedores da vontade de Deus. O meu e o seu objetivo é nos tornarmos semelhantes a Cristo. Fica de pé. Vamos orar nessa hora. Só. Cadê Rafael? Tá dormindo? De glória em glória. Pode conversa. Eu não sei, querido, se você está na condição do Egito, se você está na condição da Babilônia. Eu sei que você não pode sair desse lugar em nenhuma das duas condições. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus verdadeiramente, hoje Deus te tira do Egito. Mas se você entregou sua vida para Jesus e você por algum motivo, seja qual for, por mais ferido e profundo que tenha sido, paralisou. Hoje é dia de você voltar e reconstruir sua vida com o Senhor. Hoje é dia de aliança. Hoje é dia de aliança, de se aliançar com o Senhor. Espírito de Deus, testifica no nosso espírito, Senhor. Se estamos no Egito, se estamos na Babilônia, ou se estamos construindo templos. Se estamos no Egito, Pai, nos tira. Se estamos na Babilônia, Senhor, nos encoraje. Traz uma visão agora, Senhor. E se estamos construindo o templo, Pai, nos capacita, nos renova. Pois Teu é o reino, Senhor, o poder e a glória para todos sempre. Teu é o reino, Tua é a glória, Teu é o poder. E nós nos submetemos agora, Senhor, ao Teu reino, à Tua glória e o Teu poder. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Buscareis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O que o Senhor não receberá mais de nós é desculpas. E sim ofertas. Atitudes de um coração alinhado com a sua verdade. Enquanto nós cantamos, peço ao Senhor, se você precisa vir aqui na frente nessa noite, renovar com Ele a sua aliança. Pergunta ao Senhor se não é você que tem que entregar a sua vida para Jesus hoje, verdadeiramente. Mas não saia deste lugar da forma que você entrou. Os campos estão prontos, seus olhos precisam abrir. E ao abrirem, você terá a visão do galardão que Deus tem para aquilo que você não plantou e não semeou. Eu te busco, te encontro, me leva dentro em teu coração.
face a face, sem o véu e transformado em teu amor. Eu te busco, te encontro, me leva dentro em teu amor. Face a face, sem o véu e transformado em teu amor. Eu nasci para olhar nos teus olhos. E eu fui criado para ver e amar como tu. Eu nasci para olhar nos teus olhos. E eu fui criado para ver e amar como tu. De glória em glória e toda a glória a ti. E eu sou teu de glória em glória e toda a glória a ti. E eu sou teu. Quando nós formos conhecedores da glória de Deus, nós vamos estar preocupados se o culto foi bom ou foi ruim, porque o culto foi para nós. A palavra foi para nós. A transformação é para nós, não é para o outro. A necessidade de orar, de clamar, é nós. Teremos responsabilidades. Nós sabemos que tem um trabalho a ser feito. Nós sabemos e conhecemos aquele que nos chamou. Nós conheceremos a glória daquele que nos chamou. E nós vamos manifestar a glória do Filho de Deus. Porque Ele grita, anseia e geme nesse tempo, para que os seus filhos se manifestem nessa hora. Eu não vou estar preocupado se Deus ouviu ou não ouviu. Eu não vou estar preocupado se Ele vai fazer ou não vai. Não, está consumado em Cristo Jesus. Ele é a nossa esperança. Ele é a salvação. Ele é o nosso futuro. Ele é o nosso hoje. Ele é o nosso amanhã. Ele será a nossa eternidade. Mais de ti, menos de mim e mais. E eu me prostro para te levantar e viver mais de ti, menos de mim, bem mais. E eu me prostro para te levantar e viver mais de ti, menos de mim, bem mais. Prostro para te levantar
Me dê mais de ti, menos de mim e mais. Eu me prostro para te levantar. Me dê mais de ti. Levanta suas mãos, começa a declarar isso. E eu me prostro para te levantar. Diga a ele, diga a ele, diga a ele. Me dê. Eu quero viver mais de ti, Senhor, menos de mim. Eu preciso me prostrar à tua vontade nessa noite. Eu me Oh, prostro teu senhorio, para te a tua levantar. Senhor. E viver mais de ti, menos de mim, bem mais. E eu me prostro para te levantar. E viver mais de ti, menos de mim, bem mais. De glória em glória, toda glória a ti, e eu sou teu. De glória em glória, e toda glória a ti, e eu sou teu. E eu nasci para olhar nos teus olhos. Eu fui criado, e eu fui criado para ver e amar como tu. Aleluia. Ninguém veio aqui para frente. Não tem ninguém para se reconciliar nessa noite. Não tem ninguém para entregar sua vida de verdade para Jesus. Venha. Pois você nunca tirou seus Rabacatarabaxi, Kirimanagasuri, Andarabas. Jesus. E Cantananagasuri, Andaramanaxê, Kirimanagasuri, Andarabas. Eu não tirarei meus olhos de você jamais. Pois você nunca tirou seus olhos de mim, Jesus. Pai, nós te bendizemos essa noite, Senhor. Nós te bendizemos nessa hora, Pai, porque Tu és bom. Porque Tu és o nosso Abba. Tu és aquele que nos corrige, que nos chama para perto de Ti, que nos traz a Tua presença, que nos traz a Tua responsabilidade, que nos traz a Tua verdade, e ela nos confronta a cada dia. Abençoa os Teus filhos nessa noite, Senhor, que aqui estão. Que eles venham edificar, e adorar, e construir o templo, levantar o sacerdócio, manifestar o governo nesses dias, e que a glória que o Senhor está construindo sobre eles, a casa do Senhor que o Senhor está edificando sobre eles, seja cheia da Tua glória, Senhor, da Tua glória, Pai. Obrigado, Senhor, por esta noite na Tua presença. Não retires de nós a Tua presença, Deus. Para onde nós iremos, Senhor, se só Tu tens a palavra de vida eterna, Pai? Oh, Deus, converta
nossos corações a cada dia. Nos dê a revelação, Senhor, da Tua glória. Quebra agora, Senhor, toda consciência humana, consciência religiosa das nossas vidas. E nos dê, Senhor, uma consciência de reino, uma consciência de filho, uma consciência de propósito da Tua vontade. Da Tua vontade. Espírito Santo, eu oro para que Tu venhas com a revelação dos céus, com a palavra viva, e nos instrua, e nos edifique, e nos transforme como filhos amados do Pai, para manifestarmos nesses dias a glória do Senhor e revelar o Teu Filho a toda criatura, e que todo aquele que nele crê não venha perecer, mas tenha a vida eterna. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Dá-nos uma semana abençoada, Senhor. Que nós possamos viver plenamente, conscientes da Tua vontade, em cada dia, em cada circunstância, em cada desafio. E que a manifestação do Teu poder venha a ser real e majestosa. Mas que nós possamos viver cada vez mais a Tua vontade e crescer em autoridade nesses dias. Leva Teu povo em paz e segurança. Eu declaro saúde, eu declaro abundância de vida, eu declaro transformação, eu declaro edificação, declaro a manifestação do Teu amor, eu declaro o Teu socorro nesses dias, eu declaro cadeias quebradas, eu declaro, Senhor, corações e mentes transformadas, eu declaro, Senhor, fluir do reino de Deus, nos batizando com a consciência da Tua vontade e da Tua identidade. Nós entramos na Tua presença nessa hora, para manifestar, Senhor, para dizer ao Senhor e agradecer ao Senhor por tudo que Tu és, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor fará, porque nós confiamos no Senhor. Seja bendito eternamente. Seja bendito eternamente. Eternamente. Aleluia. E há poder no nome de Jesus. Aleluia. Deixa o Espírito. Se você quiser ir, querido, pode ir na paz do Senhor. Mas se você quiser ficar, libera teu Espírito nessa noite. Há um mover, há uma manifestação do Espírito de Deus neste lugar. Há uma transformação para ser executada neste lugar. Há algo de Deus para ser derramado nessa hora. Entra nessa presença.